Eu sou Alan, esse é o Fé, a Fraternidade e Esperança, Rô. Estamos hoje falando sobre tratamento espiritual com nossa amiga Mônica. Mônica vai falar muito hoje, porque o Alan tá Nossa, rouco. vamos Seja lá. bem-vinda, Mônica, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos pedir ajuda aí, né, Alan, de Deus para que a gente consiga fazer tudo que precisa aqui, né? Tentar falar um pouquinho de cada coisa que a gente desenhou aqui. Isso. Hoje você tá meio de molho, né? Aquelas. Tá rouca, põe na garganta. Então, Mas não se preocupe, Mônica está boa da garganta, vai é, bem com a gente, vai olha, falar com está força, ótima vai da dar certo. garganta. Ai, ai. Então tá. A gente vai. Você vai falando, você vai puxando os pontos principais que você queria Sim. trazer aqui, e aí eu vou te acompanhando. Pode ser? A gente vai dividir, né? Só explicar para o pessoal aqui, a gente vai dividir em três etapas. Se a gente conseguir fazer uma ou duas ou três aqui, ótimo. Se a gente não conseguir, a gente para na etapa que ficou e depois continua a live no próximo dia, né? Então, essa Uhum. live é dividida em três partes. A primeira parte, a gente vai falar sobre noções sobre o tratamento espiritual. Não tem como a gente falar de tratamento espiritual sem a gente antes falar um pouquinho sobre a dor e sobre o sofrimento, que é o que nos faz buscar um tratamento espiritual, certo? Exatamente. Pode Eu vou ir. falar? Pode continuar aqui? É isso. Então, você colocou aqui nessa primeira parte, eu vou lendo aqui para tentar trazer mais informações, porque às vezes a gente esquece, né, só de cabeça, e aí a gente vai Certo? comentando. Mas você colocou Sim, aqui, vamos lendo, vamos lendo. a Pode dor e o ser. sofrimento são condições universais do ser, nos mundos menos evoluídos. De modo geral, ela auxilia a proximidade entre o indivíduo e a sua própria consciência. Em mundos mais felizes, a lucidez da consciência é cada vez mais plena e por isso as dores por lá são ferramentas obsoletas desse intento. Exatamente. Pode Porque falar. quando o mundo é feliz, a gente não tem necessidade de ter dor para lembrar que tem que ser humilde, para lembrar que tem que ser caridoso, que tem que ser fraterno, que tem que preocupar com o próximo, que tem que ajudar sem esperar retribuição. A dor é obsoleta, é uma ferramenta que não tem utilidade nesse mundo. O nosso mundo, o mundo material, aqui na crosta terrena, ele ainda inspira esses cuidados. A gente ainda precisa, às vezes, dessa puxadinha de orelha, dessa atenção que alguma coisa não está certa, que a gente tem falhado em determinados momentos, enquanto ser fraterno que é esperado que sejamos, né? Portanto, a dor vem para fazer esse puxãozinho de orelha e trazer a gente o mais próximo possível da nossa consciência, né? Afinal, a consciência tranquila é o melhor travesseiro que tem, né? É a plenitude do ser, é a consciência tranquila. É como se fosse a continuação da nossa evolução, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui nesse mundo que nós estamos, a gente traz de outras existências, né? A gente vai acumulando as dores, né? Então, assim, essa questão de a dor e sofrimento são condições universais, né? Então, tipo assim, é como se ela fosse. A gente precisasse disso para a nossa evolução. É isso? A dor Ainda, ainda. Nesse, ainda, nesse, né? nesse momento que estamos, né? Que nós estamos de prova e expiação, né? É Isso, isso? exatamente. No futuro, quem sabe a gente consiga atingir um nível de consciência que não precise, né? Uhum. Essa dor para nos chamar de volta para onde a gente deve estar. Tem uma coisa que eu sempre fico pensando, eu e meus pensamentos, né, Alan? Que eu sempre, Claro. eu vou longe, né? Certo. Mas a gente percebe que, não sei se isso é uma coisa assim,
que isso é só eu que entendo, mas parece que as pessoas mais evoluídas, a gente pega São Francisco de Assis, Chico Xavier, as pessoas, elas sofreram muito, né? Elas tiveram muitas dores no na sua evolução, né? Aham. Então, eu entendo que realmente faça parte da nossa existência para a gente um dia chegar a esse mundo que você coloca aí mais evoluído, que lá a gente é mais feliz, né? Então, a gente tem que passar mesmo essas dores aqui para conseguir um dia ter essa consciência plena de que existe um mundo, né? Um mundo melhor esperando por nós. É mais ou menos assim? Esse mundo, na verdade, ele já existe, né? Não é que vai ser criado para nos abrigar, ele já existe, só que, infelizmente, o nosso nível de consciência não nos permite ficar nesse mundo. Então, a partir do momento que a gente entende os desígnios pelos quais fomos criados, né? Que é a dedicação integral ao amor universal, né? O amor universal é quando eu consigo conviver com todos aqueles que estão à minha volta. Né? Então, imagina para você ver que coisa, né? Chico falava assim, né? Que o difícil não é viver, o difícil é conviver. E é realmente, né? Uma grande batalha, porque é uma disputa, né? De ego, de conhecimento, de tantas coisas que, na verdade, são tão fúteis perante o progresso do ser em evolução. E quando esse mundo, a gente tem credencial para habitá-lo, aí é porque realmente a gente chegou num nível dessa consciência, dessa evolução, que a gente é bem-vindo. A gente até pode visitar esses mundos em sonhos, né, sem o corpo físico, né, enquanto o espírito vai para o plano espiritual, a gente pode visitar esses mundos, mas com a credencial de visitante, porque a gente não tem ainda condições, né, De de ficar por ficar lá. por lá. A gente ainda tem que continuar nossa prova aqui ainda. A gente ainda tem alguma coisa para arrumar, para consertar, para regenerar. E é por isso que a gente está aqui. E aí, quando a gente fala de dores, a gente ainda tem essa oportunidade, né, de receber o tratamento espiritual, né? Para nós que temos essa, acreditamos nisso, né? A gente ainda tem essa misericórdia, né, de poder receber esse tratamento. E é onde você colocou aqui que o tratamento espiritual é, antes de mais nada, um compromisso que assumimos com a espiritualidade, que nos acolhe e ampara. Assim como todo compromisso, é preciso fazer a nossa parte para que outra parte tenha condições de realizar a dela. Não tem como terceirizar reforma íntima. No caso, a gente pensa assim, poxa, eu já tenho eu sempre penso, né, por exemplo, eu já tenho essa oportunidade de receber essa bênção, né, de ter o tratamento espiritual. Eu mesmo aqui em casa, eu não fico sem. A gente, graças a Deus, não tem, assim, ficado sem, né, a não ser quando acontece algum eventual, assim, que a gente precisa, às vezes, falhar na segunda-feira, aí a gente já nem programa, né? Eu já faço a minha parte, que eu acho que é aí que começa, né? A gente ter essa consciência de nem buscar esse tratamento se a gente não vai conseguir fazer a nossa parte do lado de cá, né? E a gente estava conversando antes da live sobre essa responsabilidade que começa no momento que a gente procura pela ajuda de marcar o tratamento, né? Aquela espera entre ter a resposta, né, que a gente pede, que a gente solicita. E isso é muito importante, ter essa consciência. Até eu coloquei aqui aquela perguntinha que eu fiz, que a gente também precisa ter essa conexão, né? De esperar para receber a bênção. É mais ou menos isso que eu entendo que a gente tem que ter no início de marcar um tratamento, né? Que a gente estava conversando antes. Essa responsabilidade
que a gente tem com a espiritualidade, né? Do compromisso, né? A gente está assumindo um compromisso. A gente entendeu, isso é importante a gente falar, porque a gente entendeu que a gente não está conseguindo resolver sozinho. Então a gente pega e chama Deus para nos ajudar. Quando a gente chama Deus para nos ajudar, e a gente usa Deus através dos seus emissários de luz, a gente entende que fugiu do nosso controle. Que a gente sozinho não vai dar conta. A gente chama o Pai. E quando a gente chama o Pai, ele fala assim, tudo bem, meu filho, eu vou te ajudar, mas daí vai ser do meu jeito. Mas por que vai ser do seu jeito? Porque do seu não deu certo, né? Então vai ser do meu jeito, na hora que você resolver, você volta pro seu jeito e continua. E esse é o compromisso que a gente faz. A gente entrega a nossa dor para ele e através, por exemplo, de um tratamento espiritual, ele nos devolve a maneira da gente resolver aquela dor. Ele não devolve a cura imediata, ele vai devolver metodologias que vão fazer aquela dor ser curada por nós. Porque se não fosse para a gente curar a dor que a gente tem, a gente não precisava de sofrer, né? Então nós não temos que esperar uma caixinha embrulhada com presente. A gente tem que esperar ferramentas adequadas, socorro, auxílio necessário para que a gente consiga, né? Então é por isso que a gente fala do compromisso. A gente tem que arcar com a nossa parte desse compromisso para que seja possível que a espiritualidade faça a parte dela de nos ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Inclusive foi até a live da semana passada. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Interessante porque a gente às vezes é tão egoísta que a gente pede, a gente espera, mas também a gente não faz a nossa parte, né? A gente sempre espera do outro, né? No caso aqui do tratamento, às vezes a gente não inicia aquele momento ali, que a gente recebe todas as instruções, que é o que a gente vai falar depois, né? Mas a gente não faz, não começa aquele dia fazendo a nossa parte, né? A gente já começa fazendo tudo errado, a começar pela fé que a gente coloca no tratamento. Às vezes ela ainda é pouca, né? E aí, às vezes, lá na frente, o resultado não é como nós esperamos, porque a gente também não vai ser como nós queremos, igual você acabou de falar, mas também poderia ser diferente, né? Se a gente colocasse um pouco mais de empenho, a gente sempre recebe, né? As respostas, ore com fé, que ajuda ela virar, né? E Isso. após, né, com fé que não vai ser na velocidade que a gente gostaria. Imagina, né? Isso daí está longe de nós decidirmos, né? E aí, às vezes, a gente se perde no meio do caminho e interrompe, né? Por achar que, ai, mas não tá dando certo. Não é assim. Eu achei que fosse ser diferente, né? Mais ou menos assim Isso. que fica, né? Que começa na nossa cabeça, né? Exatamente. E aqui a gente colocou uns detalhes aqui das equipes espirituais, que é a equipe espiritual que nos acompanha para fazer esse tratamento, elas estão em Ah, condições de sim. evolução, né? Elas estão em condições de evolução coerentes com a caridade e a fraternidade propostas pelo Cristo. Vem até os leitos dos pacientes que solicitaram, isso é importante, né? Porque assim, nós é que solicitamos, né? Então, principalmente Parte da cabe a gente. nós, né, fazer a nossa parte, já que nós aqui que fomos atrás de uma luz, né, de uma ajuda. Então, eles trabalham incessante, né? A espiritualidade, ela não para. Então, se a gente Isso. se ela assumiu aquele compromisso com a gente, ela estará ali, né? Então, eu acho muito engraçado, assim, muito engraçado, não, interessante, né? Muito bonito, porque nos livros que eu leio, né, que eu sempre estou lendo alguma coisa, a Essa também é espiritualidade, é, a espiritualidade é muito linda, né? Ela não para. Estava até lendo um livro
eu sempre comento dele aqui, do Divaldo, no mundo de regeneração, eles vieram para ajudar o pessoal que passou pelo Covid, né? Aquela loucura toda que foi que a gente vivenciou. Então, assim, a gente acha que não, mas a espiritualidade está ali, né? Ela está ali em todos os lugares, tentando nos Ah, se não auxiliar. tivesse. Às vezes até mesmo sem a nossa a gente pedir, Percepção. sem a gente pedir, né? Que no caso aqui do tratamento é diferente, mas assim, a espiritualidade é muito bonita, ela tá sempre disposta, tá sempre nos ajudando, e mesmo que a gente às vezes nem mereça, né? Elas estão ali para nos atender. Às vezes a gente, eu vou só te fazer um corte, porque assim, às vezes a gente não pensa que merece, né? Porque a gente não vê nessa vida condições de ter merecimento suficiente. Mas sempre que existe um auxílio, existe fé e merecimento. Provavelmente de outras vidas ainda. Mas Uhum. não tem como acontecer. Assim o Dr. Hansen disse pra gente, né? Não tem como acontecer sem ter fé e merecimento. Você Mas é ainda claro que a colocou. nossa visão limitada de agora, às vezes a gente não consegue perceber esse merecimento. Mas do jeito que a gente traz os erros do passado, trazemos os acertos também, né? A matemática divina é justa, Deus é justo, né? Às vezes a gente tem ali o merecimento mesmo sem a gente perceber que tem. É verdade, verdade, faz todo sentido. E ainda você colocou isso daqui na outra parte Ah, aqui. sim, mais para baixo. Depois a gente comenta. Mas é verdade, né? A gente às vezes está achando que nem que tá recebendo, né? E tá acontecendo a melhor, e nós não, nós na nossa simplicidade aqui endurecidos pela matéria, igual a gente Limitação, é isso. na limitação, não percebe isso, né? Não consegue perceber. Mas a gente está sempre recebendo. Verdade, você me deu. Não, é só para Não, mas não. é verdade. Oh, deixa passar, esquece. A gente sempre esquece, né? E essas equipes espirituais que nos atendem, que fazem o tratamento, elas são compostas por inúmeros trabalhadores, né? Cada um com sua função. É igual lá na casa. A gente pode pegar É, como exemplo, né? O pessoal que está na limpeza, o pessoal que está na preparação dos alimentos, o pessoal que está recebendo os pacientes ali. Então, com o tratamento espiritual é da mesma forma, né? Eles limpam, eles fazem a limpeza do ambiente, a asepsia do ambiente, que você colocou muito bem aqui. E são pessoas que são qualificadíssimas, né? São enfermeiros, médicos, pessoas que não param de estudar, né? Que a gente sabe que no plano espiritual a busca é contínua também por esse crescimento espiritual, né? Que lá a gente não para. isso. E são essas pessoas que fazem parte dessa caravana que você mencionou de bênção, né? Que está aqui para nos atender, né? A caravana abençoada, né? Eu até coloquei esse ponto da equipe, porque a gente sempre fala aqui, né? Existe todo um processo que envolve o tratamento. Então, assim, cada um tem sua finalidade, sua função nessa equipe. Não tem como, por exemplo, realizar, Opa, realizar perdão, um pouquinho, desculpa aí. Não tem como realizar um tratamento. Imagina você realizar um tratamento clínico num ambiente que não tem asepsia, que não tem higiene, que está faltando algum instrumento, né? Então tem toda a equipe, né, que visita o leito do paciente para poder preparar para que esse tratamento aconteça. Existem também estudiosos, pesquisadores que estão aprendendo a desenvolver novas técnicas, novas metodologias. Existem aqueles enfermeiros ainda que continuam observando esse paciente após o tratamento, após a cirurgia, para que consiga emitir relatórios sobre a evolução daquilo. Então, é muita coisa, né? A gente tem uma visão, às vezes, limitada do que realmente é a complexidade do
uma bênção, uma graça, que é um tratamento espiritual que a gente recebe em casa, né? Ainda é Mas tudo invisível isso. aos nossos olhos, né? E... Opa, desculpa, deixa eu desligar aqui. Ah, Então, eu penso que é muita gente trabalhando para nos auxiliar, né? Que assumiu sim, aquela responsabilidade e o tanto que cabe a nós esse papel do lado de cá com a espiritualidade, né? Assumir também a nossa parte, fazer o que nos é solicitado quando a gente solicita o tratamento, até mesmo as cirurgias, né? Então eu acho que você colocou muito bem quando precisa estar entre as duas partes, né? Porque eles não conseguem também trabalhar sozinhos se a gente não fizer a nossa parte. Eles vão claro. tentar, né? Eles vão tentar, mas bem complicado. Sobre essa questão da equipe, antes de a gente finalizar, é porque tem um vídeo, eu não sei se está no Face, está no YouTube. Esse vídeo, o Dr. Hansen explica exatamente como que funciona lá na casa esse tratamento de cirurgia. Inclusive, ele cita nomes de médicos que trabalham com ele lá na casa. Esqueci, parece que tem um, o Dr. Luigi, que é de anestesia, ele cita a equipe clínica que auxilia ele lá, sabe? Lá na casa. Então, assim, é a mesma forma a gente tem que ter essa percepção, né? Que tantas pessoas de tantos lugares, com tanta coisa para fazer, está saindo da onde Uhum. está para vir aqui, nos prestar esse socorro. E aí a nossa parte, às vezes, é a parte mais fácil de fazer, a gente não Uhum. faz e não dá certo esse tratamento, né? Então é por isso que eu Exatamente. fiz questão de citar aí a equipe. Muita gente tentando nos ajudar, então nem a gente ajudar fica difícil. Exatamente. Aí aqui tem um complemento. Um tratamento espiritual é uma reconstrução em dois planos, o material e o espiritual. Por isso é preciso estar atento às necessidades dessas duas vertentes, para que haja equilíbrio. É o que a gente acabou de falar, né? Uma é a metade da outra. Portanto, não haverá resultado total em cada uma, e sim parcial. O total é quando as duas estão bem. Exatamente. Quando na segunda-feira, a minha avó sempre ensinou pra gente, né? Menina, custoso demais, né? Não para, quieto, e às vezes desentende, minha avó, olha, hoje é segunda-feira, hoje é dia de tratamento, não pode ficar brigando. Então, assim, desde pequena a gente tem esse ensinamento que ela que fez para nós de não falar coisas assim, coisas desnecessárias para as pessoas, falar palavrões, né? Que às vezes a gente acaba que, infelizmente, utiliza no dia a dia, palavras, nem palavrões, assim, mas palavras, né? Que não fazem parte da evolução que a gente sabe que a espiritualidade tem, né? E Aham. aí eu sempre busco fazer isso com os meus filhos em casa, né? Apesar de parecer uma loucura que na segunda-feira do tratamento, que eu falo assim, meu Deus, Senhor, me perdoa, porque dá 8h30, esses meninos não querem deitar, quem tem criança sabe, né? Mas é uma doideira. Mas eu tento, né? Pelo menos eu tento ficar mais calma, mais assim, né? Gritar menos com eles, porque a gente sabe que faz toda a diferença, né? Manter essa calma no lar, né? Porque eu acho que a gente já está sendo vigiado o dia todo naquele dia, né? Nós já estamos sendo preparados para aquele momento É. da noite. Só quem tem criança que sabe, né? Essa doideira, essa Ah, loucura. tem que explicar para o pessoal, porque senão o pessoal não vai entender. É, Porque ela tem duas crianças bem pequenas, né? Quantos anos que eles têm? 3 e 8. 3 e 8. É complicado, né? É, Quer principalmente deitar os e tal. menor. Às vezes não é o horário de dormir e aí a gente fica correndo para lá e para cá, né? Para tentar organizar tudo, porque é muita coisa na rotina diária, né? Você falou uma coisa aí que eu vou aproveitar, só para fazer um
comentário, que você falou assim, né, que a gente é vigiado o dia inteiro. Desculpa. Na verdade, é o contrário. Quando a gente não faz por onde, a gente não é vigiado o dia inteiro. Porque a gente perde a frequência dos espíritos de luz. Daí a gente fica à mercê, né? Então, por ser vigiado, por querer, por precisar dessa vigília, nesse dia tão importante, É a verdade. gente realmente não pode deixar as nossas ideias passarem para um plano que não é desejável para o tratamento, né? Porque essa vigia, ela é bem-vinda, na verdade, né? Ela é necessária. Então, Neidinha tem toda a razão, né? Por isso que ela sempre ficou de cima da gente. Que ela fala Sim, assim, ó. Nossa, ela vai escutar. Ó, hoje tem tratamento. Não vão falar disso, não. Ela fala até assim, sabe? Mas ela tá certinha, né? Como que pode? Também depois de tantos anos de tratamento, de doutrina espírita, né? A pessoa vai tendo um consciente, assim, sobre as situações, né? E ela faz direitinho mesmo o processo. E começa aí, né? Começa em vigiar os pensamentos que a gente está falando, que é tudo, né? E as nossas ações. Sobretudo, sempre, mas sobretudo nesse dia, né? Esse dia isso. importante que a gente assumiu, É um dia diferente, né? né? Exatamente. E aqui, buscar o êxito em um tratamento espiritual para as doenças do corpo ou da alma, sem diagnosticar primeiro a consciência, a proximidade das nossas potencialidades na melhora de conduta pode ser frustrante. Sim. O que acontece? É frustrante, às vezes, a gente achar, né? A gente diz logo ali em cima, que não tem como você fazer um tratamento espiritual buscando auxílio somente para o corpo e para a mente, né? É preciso que as duas partes, as duas vertentes estejam bem, né? Então é frustrante às vezes porque a dor que a gente falou lá no começo, que veio para aproximar o ser da sua consciência, ela não vai passar enquanto ela não vier fazer o que deveria ter feito, que é essa proximidade. Então, se você está solicitando um tratamento, uma melhora, um auxílio, uma busca pela cura, mas essa busca é motivo exatamente de te aproximar de você, da sua consciência, vai ser frustrante, porque você não vai conseguir entender o porquê que você usou aquele caminho para chegar em você mesmo, na maioria das vezes. Então é preciso que a gente tenha a ideia de que todas as vezes que a gente sente uma dor, alguma coisa diferente, esse alerta ele deve ser estudado primeiro pela consciência, né? Por exemplo, a minha cabeça está doendo todo dia. O que eu tenho feito sobre isso? A gente tem que fazer um balanço. Ah, estou vendo muito monitor, meu óculos já não está servindo, minha receita já não está boa. Não adianta a gente só olhar para o céu e falar, Deus, cura para mim não sentir dor de cabeça, né? Estou tomando gelado, está me dando sinusite, né? Primeiro a gente tem que avaliar o que é que está acontecendo de errado, a gente identificar o vetor, para depois, de fato, a gente estudar uma maneira de se ver livre daquilo. Mas a gente só vai se ver livre daquilo uma vez que a gente identificou o que estava fazendo de errado e em seguida corrigiu, né? Porque identificar, deixa eu ver aqui, Fazer a nossa. identificar o erro é o começo, não Uhum. é o fim, né? É preciso identificar, mas é preciso em seguida corrigir esse erro, né? Então a gente dá esse exemplo de que às vezes, até usando um exemplo de dor material, né? Às vezes você está sofrendo com a dor material, mas se você não fizer um exame de consciência para saber de onde que vem essa dor, né? Como é que você vai identificar e procurar meios de curar, né? Só olhar para o céu e pedir, será que é o bastante? Será que a gente tem que assumir o nosso compromisso, assumir a nossa responsabilidade, entender que reforma íntima não é terceirizada e fazer por onde? É auxílio.
para identificar e ter auxílio para sanar essa dor que nos aflige. E nós podemos também relacionar essa questão do que você fala assim. Eu lembro que o Dr. Hansen sempre fala que a gente não pode também deixar de estar em tratamento espiritual, mas também fazer a nossa parte na Terra, por exemplo, procurar o médico da Terra, né? Por exemplo, eu tô sentindo essas dores, mas eu também nem procurei um médico para saber de onde vem. Isso também a gente pode relacionar com isso que você falou, com essa reforma, assim, de também procurar outras fontes para cada um fazer a sua parte. Tanto aqui, o médico da Terra, né, que a gente usa esse termo, o médico da Terra, quanto os médicos espirituais. É um pouco complicado entrar nesse método, porque ele envolve muito fé, né? Uhum. Então, assim, eu não posso falar em nome de nada além do que a minha própria opinião, né? Uhum. Mas eu acredito que eu, Alan, não falo em nome de nenhuma instituição e muito menos da doutrina. Eu, Alan, acredito que se você tem um problema material, espiritual, e você tem condição de fazer um tratamento material e um tratamento espiritual, já é um adianto, né? Uhum. Eu penso assim. Agora, se na medicina espiritual, o médico espiritual, que tem conhecimentos muito maiores do que a gente, qualquer um que estiver aqui na Terra encarnado, Uhum. lhe passa a segurança de que não há motivos de procurar a medicina material, aí já é muito específico de cada caso, né? Aí a gente não pode entrar nesse mérito. Mas eu acho que assim, se você tem um problema material, um problema espiritual, se você tem condição de alinhar os dois tratamentos, eu acredito que seja uma vantagem, né? Uhum. Embora a gente já viu muitas vezes a medicina espiritual isentar o paciente da medicina material. Mas é um caso muito específico. São casos que vai depender muito, né, do problema, né, que envolve. É De muito cada específico, não dá pessoa, para né? generalizar. Uhum. Entendi. E agora a gente entra na parte 2, a segunda parte que a gente colocou aqui, que é a ineficácia do tratamento espiritual. Certo? Porque às vezes o tratamento espiritual não funciona. Essa é apenas uma percepção limitada e imediatista que temos a partir da nossa visão restrita sobre as circunstâncias que nos trazem a essa experiência na crosta terrestre. O tratamento, em sua concepção mais genérica, nos implica em tratar o nosso espírito. Assim sendo, fica difícil mensurar ou perceber o que ele causou de melhora em nossa alma, pois depende de nossa parte também, preencher os requisitos necessários para receber esse auxílio. Aquilo que a gente falou antes, né? Que às vezes a gente acha que não está tendo nenhuma melhora, mas quem somos nós para entender o que é essa melhora que precisava ser feita, né? Tanto espiritual, no caso, quando não há uma cirurgia, no caso, né? Que não é uma cirurgia que a gente fala, que a gente acha que sabe para que é, né? Mas no caso do Isso. tratamento, né? No caso do tratamento, a gente nem sabe se o quanto que nós estamos tendo de ajuda, né? Disso, dessa espiritualidade. Eu costumo dizer assim, que eu marco tratamento exatamente para isso, para minha alma, para eu não me perder, assim, para tentar sempre estar, estar recebendo, eu falo, melhoramento espiritual, né? Porque eu acho que todos nós precisamos, né, dessa ajuda espiritual, que ela é muito importante. Imagina quem sou eu para falar se eu estou tendo ou não, né, essa ajuda, né? Porque a gente que crê, a gente sabe que tá, né? Que tá, Isso. mas... E você falou assim,
do merecimento que a gente vem acumulando, né, de outras vidas, né? A gente ainda tem essa vertente aí que Tem tá um ao nosso exemplo favor. aqui, para ilustrar melhor, que diz assim, né? Por exemplo, quando pedimos a Deus paciência, chega para a gente uma caixinha com laço de presente, escrito paciência, ou nos são apresentadas situações, pessoas ou eventos que nos fazem desenvolvê-la. Então, é basicamente isso aí que nos trata esse texto. Porque, exatamente como você disse, são mecanismos que vão fazer a cura acontecer de dentro para fora, né? Então, quando você falou assim que eu faço tratamento aqui para não me perder, realmente, é por aí, né? É que a gente estando com a mente sã, a gente consegue lidar melhor, às vezes, com situações que fogem do nosso controle quando estamos nós mesmos descontrolados, né? Então, da mesma forma que não vai chegar a caixinha escrito paciência, não vai chegar uma caixinha escrito cura. A gente vai ter que fazer por onde receber essa cura, né? É que eu acho que a partir desse entendimento que a gente vai fazendo, de olhar para nós mesmos, a gente vai entendendo o que a gente precisa melhorar, né? Ah, eu entendi que com essa ajuda, com todo esse tratamento espiritual, eu começo a me conhecer, tento me conhecer um pouco, para eu poder entender, nossa, a gente tem que orar e vigiar sempre, né? Mas hoje eu preciso mais ainda. O negócio tá, né? A gente começa a ficar assim mais desestabilizado, então a gente começa a entender, não, eu preciso estar mais atento a essas situações, a gente começa a entender mais, que aí vem essa parte de não nos perder, apesar de que a gente tá sempre levantando e caindo, mas essa busca incessante por não se perder, né, espiritualmente, com as pessoas à nossa volta, eu acho que isso é super importante e e eu acho que essa questão que você falou, não vem com um lacinho falando assim que vai ser desse jeito, como não vai mesmo. O tratamento, ele pode demorar muito tempo para a gente conseguir um pouquinho do que a gente acha que a gente deveria melhorar. Ah, às vezes eu acho que é por aqui. Não, mas não é. É para cá, o negócio tá mais aqui. Então, assim, ainda tá muito longe da nossa visão material, né? Entender isso, Essa percepção, né? essa percepção. Mas é Eu isso acho mesmo, que né? A gente procura essa ajuda exatamente por não entender, né? Por não achar, por não saber 100% o que acontece com a gente e, e falar assim, não, isso está fora do meu controle. Então eu vou procurar uma ajuda espiritual para eu poder retomar receber. esse controle. Acho que a gente pode parar nesse ponto, porque ainda falta muito, a gente pode até dividir, depois continuar daqui para frente, né? Mas a gente conseguiu falar muita coisa aqui na live de hoje, né? A gente conseguiu trazer um pouquinho sobre a dor e o sofrimento como ferramenta até de evolução. A gente conseguiu trazer um pouco sobre como o tratamento acontece, as equipes. E a gente começa a falar um pouco sobre a ineficácia do tratamento espiritual, a suposta ineficácia, né? Porque se a gente for avaliar, conforme você disse, pelos nossos olhos materiais, a gente não tem condição de distinguir o que fez aquele tratamento em nós, né? No nosso corpo, na nossa alma, na nossa consciência, né? Sobretudo se ele foi bem aproveitado, sobretudo se foi seguido à risca os preparativos, né? Conforme ditam. Então é uma suposta ineficácia às nossas vistas materiais e limitadas, né? A gente vai parar aqui nesse ponto aqui desse primeiro tópico da ineficácia. A gente tenta aí marcar uma próxima live para a gente continuar o nosso roteirozinho aqui. Isso, que aí dá Né? para a gente falar também depois, né, sobre entrar mais especificamente sobre os tratamentos que a gente quer falar, né? É bom que a Ah, gente claro, consegue, é. e aí a gente consegue falar tudo uma outra live, né?
Isso. Acredito. Eu vou deixar essa aqui como sendo parte um, porque daí na próxima a gente faz parte 2 e linka uma na outra, né? Uhum, combinado. Eu acho que, então, por hoje é só. Já vai dar 7 horas, a gente vai ter que começar o nosso trabalho aqui. Você quer fazer alguma consideração final? Não, tá tudo tranquilo. Eu nunca gosto de fazer, nunca faço, né, Não? consideração. Da próxima Exercício de live, o casa, na Alan vai próxima estar. consideração final. Na próxima Beleza, live, o então. Alan vai estar com a garganta boa, né, Alan? Nossa, Deus quiser. Deus Amém. quiser lá. Vai estar falando mais que tudo aqui, gente. Não, tá bom. Então vamos agradecer a espiritualidade, né, que nos proporciona esses momentos de esses lapsos de lucidez da consciência para a gente poder ler, aprender, comentar, né, e cada vez tentar ser diferente, ser melhores do que fomos um dia. Então agradecemos a todos os nossos amigos espirituais que fazem a parte deles para que a gente consiga estar aqui nesse horário, de um jeito ou de outro. Exatamente. E a todos também que passaram aqui, assistindo a gente aqui, comentando sobre o tema de hoje, que foi tratamento espiritual. Agradeço, sobretudo, a nossa amiga Monitelli, e Monitelli está de casa nova, página nova, Seara e Luz. Quem puder, já puder seguir ela lá, que ela também vai ter muito conteúdo bacana sobre a doutrina, a reflexão, e os nossos conteúdos que a gente faz aqui, ela vai postar lá também. Então, se Isso. o pessoal puder seguir aí, @Seara e Luz. Monitelli, obrigado mais uma vez por essa live, na noite de hoje. Eu que agradeço. Agradeço a todos por estarem aqui com a gente, sempre, né? Sempre dispostos a nos escutar um pouquinho e a gente fica muito feliz. A gente gostaria também que vocês dessem opinião sobre conteúdos, né, Alan? Que ajuda também, né? Para a gente desenvolver. Claro, claro. E muito obrigada, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.